Abra no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Quarta-feira retornaremos ao culto normalmente. As duas últimas quartas não tivemos culto. Por quê? Primeiro porque o pastor foi a São Paulo fazer lá o sepultamento do seu primo, né? E aí ficou muito em cima da hora. E na quarta-feira passada nós também tivemos o sepultamento da irmã Iracema, e nós não decidimos não ter o culto. Mas quarta-feira agora teremos o culto normalmente, tá bom? E aí não se esqueça então que os próximos 3 domingos o culto será à noite. E nós vamos também no sábado, que era a nossa celebração. Vamos meditar, deixa sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2. Nós vamos ler o texto já. Só que antes de nós lermos o texto, vamos pensar aqui algumas coisas. Você já teve uma grande expectativa por algo que você tanto desejava em sua vida? Você teve alguma grande expectativa por alguma coisa que você tanto desejava ver realizado em sua vida? Dentro dessa pergunta vem uma outra: isso foi concretizado? Eu vou repetir. Você já teve na sua vida uma grande expectativa por alguma coisa? Todo mundo aqui, né? Quem não estava com a grande expectativa de ver o Brasil ser hexacampeão? Eu estava, irmãos, eu estava. Eu já estava crendo que domingo que vem nós iríamos fazer o culto, ao mesmo tempo também alegrando-se por ver o Brasil hexacampeão. Não aconteceu nada disso. Mas, meu Deus, que frustração, que final de ano complicado esse, né? Mas você já teve na sua vida alguma grande expectativa sobre algo que você tanto almejava ter ou receber, ou conquistar, ou realizar? E a pergunta é: você viu isso concretizado na sua vida? Eu acho que todo mundo aqui já teve isso. Todo mundo aqui já teve alguma grande expectativa por alguma coisa que você tanto desejava, tanto almejava, tanto queria, e você viu isso acontecer. Isso aconteceu comigo, acho que com você também. Mas é verdade que às vezes algumas expectativas que a gente gera no coração sobre algo que a gente tanto deseja, às vezes não acontecem. E faz parte da vida, tá, irmãos? Faz parte da vida você almejar e desejar algumas coisas, ter grande expectativa e você ficar frustrado por não ter acontecido. Veja o caso do Neymar. O Neymar ficou frustrado, hein? Poxa vida, o Neymar ficou para baixo aí de não ter visto a conquista do Hexa, sem contar os outros jogadores. A vida nossa é assim. Na vida da gente existem expectativas que nós alcançamos e existem outras expectativas que a gente não consegue alcançar. Faz parte da experiência humana. E aí tem algo que eu listei aqui. As expectativas humanas e terrenas, elas têm um lugar no palco da nossa existência. Ou seja, faz parte da nossa experiência de vida termos algumas expectativas. Faz parte. Faz parte você e eu gerarmos ao longo da nossa vivência expectativas para a nossa vida. Isso é natural. Isso faz parte da nossa dinâmica humana de existência. Porém, algumas expectativas que a gente gera por coisas materiais, por conquistas, por experiências, por realizações, elas não se comparam com uma expectativa maior do reino de Deus. Existem expectativas do reino de Deus que geram no nosso coração fé e esperança. E quando essas expectativas do reino de Deus se cumprem na nossa vida, se cumprem na nossa existência, a gente se torna plenamente feliz e realizado. Eu quero falar com vocês sobre um personagem da Bíblia que viu uma grande expectativa que ele tinha no seu coração se cumprindo na sua
vida, na sua existência. Eu quero falar com vocês sobre Simeão. Simeão foi um homem idoso que tinha uma grande expectativa por ver a salvação de Deus, por ver a promessa de Deus do Messias. E Simeão viu isso quando ele presenciou Jesus, o recém-nascido Jesus. Lucas capítulo 1, do verso 21 em diante. Eu quero ler com você esse texto. Me acompanha aí, Lucas capítulo 21, do versículo 21 em diante. Diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que se diz na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais o trouxeram o menino, Jesus, para lhes fazer o que requeria de costume a lei, Simeão o tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os teus olhos já viram a tua salvação que preparastes, à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nas últimas semanas, nós estamos meditando sobre a vida e a obra de Jesus de Nazaré. E na semana passada, a gente viu o momento do nascimento de Jesus, quando ele nasceu ali em Belém da Judéia, lá na estrebaria, colocado num berço, colocado numa manjedoura, num local onde os animais se alimentavam. E agora esse texto fala do momento em que Jesus ele é levado para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para ser apresentado ao Senhor. E é uma experiência muito, muito interessante. E dentro desse relato bíblico aqui, há 2 personagens importantes: Simeão, um homem já muito idoso, muito temente a Deus, e que tinha uma grande expectativa no seu coração. E havia também aqui a figura da profetisa Ana. Nós vamos entender o que aconteceu. Jesus nasceu em Belém. Belém ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Olha, só para você ter uma ideia,
da minha casa até aqui são 9 quilômetros. 9 quilômetros, da minha casa até aqui. Então, de Jerusalém para Belém, era como se fosse daqui, ali, eu acho que no Center Shopping, mais ou menos. Né? 6 quilômetros, deve ser isso mais ou menos. Não era uma distância tão grande. Só que havia um detalhe. Havia uma prática na cultura de Israel, fazia parte da experiência do povo. Quando uma mulher ela tinha um filho, ela ficava durante uns dias para se purificar. Havia toda uma prescrição de como proceder. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo não, Levítico, melhor dizendo, Levítico, capítulo de número 18. Levítico 18 não, capítulo 12. Levítico, lá no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 12. Livro de Levítico, capítulo de número 12. Do versículo 1 ao 8, olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura 7 dias. E assim, como está impura durante o seu período menstrual, no 8º dia, o menino será circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificado do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou menina, ela trará ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha, como oferta pelo pecado. E ele os oferecerá ao Senhor para ser propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Preste atenção aqui como é que funcionava em Israel. Quando uma mulher tinha um filho ou uma filha, havia um procedimento antes de apresentar o filho. Antes de apresentar o filho no templo. Em Israel, todos os meninos, no 8º dia do seu nascimento, eram circuncidados. O que é a circuncisão para o povo judeu? A circuncisão é quando parte do prepúcio do menino é retirado do seu pênis, e aquilo para Israel é um sinal de aliança. A aliança que Deus firmara com Abraão lá no passado. Até hoje em Israel, todo menino judeu, no seu 8º dia, ele é circuncidado. Aquele sinal físico no corpo de um menino representa a aliança que Deus firmou com Israel. E é por meio desta aliança, deste sinal da aliança, que o judeu se comprometia em servir e obedecer a Deus. E Jesus precisava ser circuncidado também. E isso iria acontecer 8 dias após o seu nascimento. Porque nos 7 primeiros dias, a mulher, ela estava nascendo naquele momento de sua purificação. Depois dos 7 dias, no 8º, o menino era e ainda é circuncidado, no caso do povo judeu. Mas para que a mãe e o pai pudessem apresentar o filho ao Senhor, era depois de 40 dias do nascimento. Ou seja, José e Maria estavam se organizando para apresentar Jesus no templo, para apresentar Jesus ao Senhor, depois de ele ter nascido. Ele foi circuncidado ao 8º dia, mas ele haveria de esperar agora mais 33 dias até o momento de ser apresentado. E o texto de Lucas 2 fala sobre isso. O momento em que José e Maria vão até o templo apresentar Jesus ao Senhor.
E ali acontece algo muito interessante, muito interessante. Veja bem, duas coisas Maria e José fazem. Maria deveria apresentar uma oferta de consagração ao Senhor, uma oferta de remissão de pecado, que era assim chamada. E aqui no texto do Êxodo a gente vê como que era essa oferta. Essa oferta era da seguinte maneira: a mulher, ou a família, a mulher e o marido, traziam uma oferta de um cordeiro para serem oferecidos como sacrifício pelo seu pecado. Mas se a família não fosse uma família de posses, ela apresentaria 2 pombinhos. Daqui a pouco a gente vai ver como que aconteceu com José e Maria. Mas havia uma outra oferta também. Abra lá sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 18. Números 18. Números depois de Levítico. Números 18. Verso 15 e 16. Diz assim, Números 18, verso 15 e 16. Números 18, aqui. O primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem feito 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. O que é isso aqui? Preste atenção nisso. Todo primogênito judeu pertencia a Deus. Todo primeiro filho que vinha ao mundo pertencia ao Senhor. E esse primeiro filho deveria ser consagrado ao sacerdócio. Só que aqui em Números 18, os pais poderiam resgatar o seu filho, ou seja, eles iam levar uma oferta ao Senhor pelo seu filho para que ele não se dedicasse ao sacerdócio. Porque Deus havia estabelecido que apenas a família de Levi deveriam ser sacerdotes. Então entenda algo: em Israel, todo o primeiro filho pertencia a Deus, porque é um princípio, é o princípio da primícia. O primeiro e o melhor pertence a Deus. Então todo o primeiro filho deveria ser separado para o sacerdócio. Porém, aqui no texto de Números, o que Deus faz? Deus permite que os judeus pudessem resgatar o seu filho primogênito apresentando uma oferta, e o valor da oferta, segundo o texto bíblico, eram 5 ciclos de prata. Posto isso, bota lá para Lucas 2. Vamos entender o que aconteceu. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, lá no versículo 21. Olha o que diz o texto. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Olha para mim, deixa eu ver, galera. José e Maria fazem a circuncisão de Jesus lá em Belém, no 8º dia. Maria não podia ainda ir ao templo com José apresentar Jesus, porque ela tinha que passar pelo ritual da purificação, os 40 dias. Olha o verso 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Qual que é o contexto aqui? José e Maria estão indo para o templo, depois de completar os 40 dias, apresentar Jesus. Mas olha o que diz o verso 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que lhe diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Olha que interessante. José e Maria eram pobres, eles não tinham condições de apresentar um cordeiro, e eles vão ao templo apresentar ao Senhor Jesus
levando duas ofertas. A primeira oferta era a oferta que Maria estava fazendo de remissão de pecados. A segunda oferta era a oferta por Jesus. E a oferta por Jesus era 5 ciclos de prata. Pastor, quanto valia 5 ciclos de prata? Bem, os 5 ciclos de prata equivalia a quantas gramas? A 25 gramas. Quanto é que está a grama da prata hoje? Está R$4, eu pesquisei. Tá? Está R$4 o valor da prata, da grama da prata. Se era 5 ciclos, 5 vezes 25, vai dar 125, você faz a conta aí. Na verdade é uma conta bem mais baixa. José e Maria foram levar uma oferta ao Senhor de resgate por Jesus. E aqui é uma coisa muito interessante. José e Maria estavam preocupados com a seguinte coisa: levar Jesus diante do Senhor, para que Jesus, como Filho eterno de Deus encarnado, estivesse agora também obedecendo aos preceitos que Deus estabelecera para Israel. Eu listei aqui algumas coisas interessantes para nós. Veja, Deus instituiu a circuncisão como um sinal de aliança que Ele estabeleceu com Israel. A circuncisão simbolizava que Israel tinha uma aliança com Deus, e todo homem judeu deveria ser circuncidado, como Jesus assim o foi. Receber a circuncisão, para neste caso o menino, significava que ele estava agora se submetendo ao governo de Deus, e também estaria entrando em obediência à lei do Senhor, às prescrições do Senhor. E isto era um privilégio para todo aquele que pertencia ao povo de Deus. José e Maria, como pais de Jesus, tinham esta preocupação de também conduzir o seu filho, o Verbo de Deus encarnado, também dentro dos princípios do Senhor. Por lei, a circuncisão deveria ser aplicada no 8º dia, como eu disse. De acordo com as exigências da lei, José e Maria também tinham essa preocupação: circuncidá-lo e apresentá-lo a Deus. Por ocasião da circuncisão, era dado um nome ao menino judeu. Você sabia que até hoje é assim? Quando um judeu vai fazer a circuncisão de seu filho, é no dia da circuncisão que o nome do filho é dado. Só que não foi José e nem Maria que escolheu o nome de Jesus, foi o próprio Deus. Lembra quando o anjo Gabriel apareceu para José e Maria e disse assim: vocês vão colocar nele o nome de Jesus? Por que foi Deus que deu o nome? Porque é Deus eterno, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, naquele momento da sua circuncisão, Jesus recebe o seu nome. Você sabe o que significa o nome de Jesus? Jeová é salvação. Jesus recebe o seu nome, dado pelo Pai Celestial, através do anjo Gabriel, ali naquele dia da circuncisão. Muito bem. E aí nós vemos algo de muito interessante. A lei de Moisés, ela estabelecia, portanto, esse critério: que depois da circuncisão, depois de passar a purificação, o filho deveria ser apresentado a Deus. Algo que nós fazemos aqui na nossa igreja, né? A gente apresenta crianças. Mas lá em Israel acontecia sempre depois da circuncisão e dos 40 dias de purificação da mulher. Pois bem, escute isso. Em Israel, uma mãe era considerada cerimonialmente impura pelo nascimento da criança. No caso ela ter um filho, como é que funcionava? A mãe estava contaminada, entre aspas, né? Durante 7 dias, e ela continuava isso por 33 dias até completar 40. Se fosse menina, era o dobro. Era algo da lei que Deus havia estabelecido a Israel. No texto de Levítico que nós lemos, Deus providenciou a remoção daquela impureza cerimonial, que era quando a mulher, depois dos 40 dias, ia ao templo apresentar, portanto, a sua oferta. E é o que Maria e o que José vão fazer. Somente o sangue poderia remover a imundícia, e assim Deus exigia uma oferta queimada, que pudesse ser uma oferta de purificação, depois de ter dado a luz ao filho. Maria faz isso.
E como Maria não tinha uma condição financeira de abundância, ela leva aquela oferta mínima que era exigida. E aí nós vimos que Deus havia estabelecido algo: todo o primeiro filho a mim me pertence. Isso aqui é um princípio, irmãos. Isso é um princípio. Como eu disse, o princípio da primícia. O primeiro e o melhor pertence a Deus. No caso de Israel, todos os primeiros filhos pertenciam ao Senhor. Lá vai José e Maria ao templo apresentar uma outra oferta ao Senhor por Jesus, para resgatá-lo. Em que sentido? Ele não vai se dedicar ao sacerdócio. Nós vamos resgatá-lo para poder criar e cuidar. E aí José e Maria estão muito preocupados em seguir essas prescrições, essas ordenanças. Para o primeiro propósito de purificação da mulher, o cordeiro era trazido em sacrifício, mas quem fazia isso eram os que tinham mais condições financeiras, os ricos. Já as pessoas mais humildes e mais pobres apresentavam 2 pombinhos. E olha o que diz lá o versículo de número 24: para oferecer o sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, José e Maria não tinham condições financeiras abastadas, e eles apresentam aquela oferta singela por Jesus. Olha que interessante isso. O Criador de todas as coisas abriu mão da sua glória para demonstrar que a glória no reino de Deus não é segundo a glória deste mundo. Isso aqui é interessante. E aí chega em cena o Simeão que eu comentei com vocês. Olha o que diz o verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Pai, Simeão era um homem muito idoso, e a Bíblia diz que ele era um homem temente e piedoso e fiel a Deus. E ele tinha uma expectativa no coração. Qual era a expectativa que estava no coração de Simeão? Ver o Messias. E Deus havia dito para ele: você não vai morrer sem antes ver o meu ungido. Tente imaginar um homem, durante anos de sua vida, convivendo com uma promessa de que antes dele morrer, ele haveria de ver o Filho de Deus, ou haveria de ver o Messias. Eu fico imaginando Simeão, durante anos e décadas, tendo a expectativa de ver o Cristo, de ver o Messias de Deus. E eu fico imaginando o Simeão indo para o templo de Jerusalém, sempre ali presenciando os pais trazendo os seus filhos para saber qual daqueles que era o Messias. Verso 27 fala assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Olha para mim e preste atenção agora nos detalhes. Ninguém sabia em Israel que o Filho de Deus tinha nascido. Os únicos que sabiam eram os pastores do campo, os únicos. Os magos vieram depois. Os únicos que sabiam que o Filho de Deus tinha nascido, que o Messias tinha vindo ao mundo, eram os pastores do campo, que a gente viu semana passada. E Maria não podia sair de casa enquanto não cumprisse o ritual de purificação. Por 40 dias ela ficou em Belém, talvez na estrebaria, talvez, aguardando o momento de ir a Jerusalém, para depois ela voltar para Nazaré. Então, ninguém sabia que o Cristo tinha nascido, ninguém sabia que o Messias tinha vindo ao mundo. Somente os pastores do campo souberam disso. E depois de completado 40 dias, Maria vai a Jerusalém. E eu fico imaginando, você tem que imaginar algo comigo. O templo de Jerusalém era algo gigantesco.
milhares. Todo dia, todo dia. Porque todo dia no templo de Jerusalém haviam sacrifícios que eram oferecidos em adoração a Deus. O templo não parava de gente. Havia turnos de sacerdotes que oficiavam lá no templo. Turnos. A cada 12 horas se trocavam os sacerdotes que ministravam no templo. Então era algo muito dinâmico, muita gente. E lá vai Maria e José, ilustres desconhecidos, com o Filho de Deus, para apresentá-lo ao Senhor, para apresentar uma oferta de remissão, de resgate, e oferecer também a oferta de purificação, duas ofertas. E o Simeão está na sua casa, e o Espírito Santo fala para ele: vai ao templo, porque eu lhe fiz uma promessa. Eu disse que você não haveria de morrer antes de ver o Cristo, antes de ver o meu Messias, antes de ver o meu ungido. E Simeão vai ao templo. Imagine comigo aqui a cena: um senhor idoso, temente a Deus, que por décadas esperava o cumprimento dessa promessa. Imagine esse homem com uma grande expectativa no coração de ver o Messias de Deus encarnado. E ele por décadas guardou isso no coração. E ele por muitas vezes em Jerusalém viu vários pais levarem aos seus filhos para serem apresentados, e ele perguntar: será que esse é o Messias? Será que esse é o Messias? Eram várias crianças apresentadas. Isso acontecia diariamente. Mas ele recebe algo do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para ele: vai lá no templo, porque você vai ver o que eu disse para você. Essa expectativa que você gerou no coração por décadas, por anos, vai se cumprir. Você vai ver a minha promessa. E Simeão vai ao templo e ele se depara com Jesus. E olha o que ele vai dizer, verso 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Vamos imaginar a cena aqui? Imagina comigo. Simeão vai no templo, estava cheio de pais, que iam apresentar os seus filhos, porque todo israelita deveria ser apresentado ao Senhor no templo. Então vinham judeus da Galileia, vinham judeus da Judéia, vinham judeus da Decápolis, vinham judeus de diversos lugares para apresentar os seus filhos. E isso todos os dias. E o Simeão por anos esperando: qual desses vai ser o Messias? Qual desses é o Messias? E aí o Espírito Santo fala: vai lá, porque você vai ver. E aí quando ele chega no templo, eu fico imaginando a cena: vários pais, com seus filhos recém-nascidos, para serem apresentados. Só que o Espírito Santo fala: é aquele casal, José e Maria, aquele casal está com o meu filho eterno nos braços. E lá vai Simeão, e quando Simeão vê Jesus, Simeão tem a testificação do Espírito Santo: este é o meu filho eterno. Ô Simeão, esse menino que está aí nos braços da mãe dele é o meu filho eterno. Simeão pega Jesus nos braços. Eu fico imaginando a cena: o Simeão bem idoso, chegando para Maria e José dizendo assim: deixa eu pegar o seu filho nos meus braços. Ele pega Jesus nos braços e faz essa oração. Vou ler de novo, verso 28. Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Olha o 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. José e Maria ficaram espantados. Por que ficaram espantados? Porque ninguém sabia que o Verbo eterno de Deus tinha nascido. Só os pastores do campo. Só os pastores do campo que souberam de Jesus. De repente um senhor idoso, temente a Deus,
Um homem que só de você olhar, você já reparava nele alguém muito sério, justo, bondoso. Chega para aquele casal: deixa eu pegar o seu filho nos meus braços. Ele pega nos braços, fala: obrigado, Deus, eu vi, o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor cumpriu com aquilo que me prometestes, eu estou vendo a tua salvação. José e Maria ficam espantados. É como se eles dissessem: peraí, quem disse para ele? Quem é Jesus? Quem falou para esse senhor aí que o meu filho, Maria pensando, né, é o Filho eterno de Deus? Porque o Espírito Santo estava agora testificando. O Espírito Santo agora estava atendendo às expectativas de Simeão. Simeão ficou tão assim tomado de alegria: Senhor, agora só pode me levar, agora eu posso morrer, agora eu posso partir dessa vida, porque eu vi a tua salvação, eu vi o teu Messias, eu vi o teu prometido encarnado. O Senhor me deu o privilégio de ver aquilo que um dia tu me prometeste. Irmãos, quando Deus promete algo a nós, Deus cumpre aquilo que Ele promete. E Deus havia dito para Simeão: você não vai morrer sem antes ver a minha salvação. E aí, com ele nos braços, ele faz aquela oração. José e Maria não sem entender. Eu fico imaginando José e Maria olhando um para o outro, dizendo: mas quem falou para esse homem quem é Jesus? O Espírito Santo estava naquele momento conduzindo todo o processo. E aí, Simeão é usado por Deus para profetizar sobre Jesus e profetizar a Maria. Olha o que diz o texto, verso 34. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino que está aqui nos meus braços está destinado a ser a causa da queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, olha só o que ele diz: quanto a você, mulher, uma espada atravessará a sua alma. O que o Simeão disse para ela e ela não conseguiu entender? Olha, Maria, essa criança aqui vai crescer e ela vai morrer numa cruz, e isso vai ser uma dor profunda na sua alma. Maria fica espantada, José fica espantado, eles não conseguem entender o que está acontecendo. O que estava acontecendo é que naquele momento Deus estava cumprindo com uma promessa que Ele fizera a um homem piedoso e fiel chamado Simeão, que passou a sua vida inteira com uma expectativa. E Deus agora usa ele para dizer: olha, Maria, se prepare, porque este menino aqui, ele é o que vai governar sobre todas as nações. Ele é aquele de quem o nosso Deus prometeu. Mas a sua alma vai ser traspassada, Maria. Sua alma vai ser ferida, porque ele há de morrer para resgatar a muitos. Olha que situação interessante isso. Só que a coisa fica mais interessante ainda. Olha o verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Olha para mim, essa mulher aqui passou mais de 60 anos no templo. O que aconteceu com ela? Não sei se vocês sabem, mas em Israel, nesse tempo, as mulheres casavam muito novas. 14, 15, 16 anos era a idade de casamento. Maria, mãe de Jesus, provavelmente deveria ter 15 anos quando Jesus nasceu. Era algo da cultura daquela época. As mulheres e os meninos também casavam cedo, mas as meninas eram de 14 a 16 anos. Não tinha esse negócio de casar de 22, 23, 25, 30, era cedo. Em Israel era cedo. Até hoje lá é assim, mas um pouco mais, 18, de 18 a 23. Mas nos tempos bíblicos era de 14, 15 a 6 anos. Ana tinha se casado
7 anos, ele morreu. E ela ficou viúva. Ela ficou viúva aos 22, 23 anos mais ou menos. Em Israel, quando uma mulher ficava viúva, se ela não casasse novamente, era uma tragédia para ela. Por que era uma tragédia? Porque ela ficava desprovida de sustento, de provisão. Nos tempos bíblicos, em Israel, a coisa mais difícil para uma mulher era ficar viúva. Por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele vai dizer que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e visitar os órfãos. Ou seja, atender os necessitados. Ana ficou viúva e não se casou mais. E ficou por 60 anos no templo. Fazendo o quê? Vamos ler de novo. Verso 37. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando noite e dia. O que essa mulher fez por 60 anos? Essa mulher serviu a Deus, adorando, jejuando. Pastor, como ela sobrevivia? Claro, tinha a sua dinâmica de sobrevivência, mas o texto bíblico mostra algo, que essa mulher, durante este período, esteve ali, adorando e servindo a Deus. Olha o verso de número 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Deixe eu fazer você entender o que aconteceu aqui. Enquanto Simeão pegou Jesus nos braços e disse: obrigado, Senhor, porque eu vi a tua promessa, ninguém mais sabia em Jerusalém. Ninguém sabia. Só José e Maria, os pastores do campo, que estavam no campo, e agora Simeão, porque o Espírito Santo falou isso a eles, ao seu coração. E aí Ana, quando vê aquilo, como diz o texto, Ana, ela chegou naquele exato momento. Provavelmente ela já conhecia Simeão há um bom tempo, porque ela ficava no templo direto. Provavelmente Ana era aquela mulher, era aquela senhora que via quase todas as semanas o Simeão ir ao templo, porque o Simeão queria ver qual dos meninos judeus era o Messias. Então certamente todos os dias o Simeão, ou toda semana, Simeão ia ao templo para ver quem desses meninos é o Messias. Deus me prometeu que eu não iria morrer sem antes ver o Messias. Então Ana profetiza, que estava no templo há 60 anos, já sabia quem era Simeão. E quando vê Simeão orando, Simeão, por que você está orando? E eu acho que Simeão deve ter assim: o que você acha? Se cumpriu, esse é o Messias. Ana ficou feliz da vida, aleluia, glória a Deus. E Ana começou a abrir a boca: gente, esse aqui é o Messias. Está no texto, olha o que diz lá o versículo de número 38. Tendo chegado ali, no momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela começou a dizer: gente, nasceu, aqui está o Filho de Deus, aqui está o Messias. Ela começou a propagar isso, ela começou a tornar notório. Pastor, por que ela começou a fazer isso? Porque em Israel, um testemunho só tem validade se houver duas pessoas. E quem era a primeira pessoa como testemunha? Simeão. Quem era a segunda? Ana. Eles estavam dizendo: aqui está o Messias. O Messias nasceu. O Messias veio ao mundo. Vocês, judeus, que esperam a vinda do Messias, ele está aqui nos braços de Simeão. E José e Maria impactados com aquilo tudo. José e Maria maravilhados com aquilo. Verso 39. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Então preste atenção no que aconteceu, para nós tirarmos aqui algumas lições muito interessantes. José e Maria vão ao templo apresentar Jesus. Apresentar Jesus por meio de suas ofertas. A primeira oferta que Maria
levar a oferta de purificação do seu período de gravidez. Como ela não tinha muitos recursos, ela levou apenas 2 pombinhos. E a oferta por Jesus, ela era primogênito, a oferta de 5 ciclos de prata. Eles levam a sua oferta ao sacerdote, para dizer que Jesus não iria se dedicar ao sacerdócio, eles iam criar Jesus. E agora, naquele ambiente, no templo, no pátio do templo, irmãos, tinha o tamanho de 22 campos de futebol. Era gente pra caramba, todo dia. E aí o Senhor, que viveu a vida inteira com uma expectativa, um homem que viveu a vida inteira com uma expectativa, viu se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Meu irmão, minha irmã, quando Deus promete algo a nós, deixe que no nosso coração creia que Ele vai cumprir. Creia que Ele vai fazer acontecer. E aí Simeão disse: agora eu posso morrer, Senhor, porque eu vi o teu filho encarnado, eu vi o teu Messias. E Ana, a segunda testemunha, começa agora a dizer para todos: este é o Messias, chegou a salvação de Israel. José e Maria não entendem aquele movimento, vão ali, fazem o sacrifício, apresentam Jesus. Depois diz o texto que eles vão embora para Nazaré, lá para Galiléia, lá para o norte, tocar a vida para criar Jesus. Esse texto me fez ter aqui algumas lições interessantes para as nossas vidas, que eu quero listar para vocês. A primeira lição a gente aprende com José e Maria. Olha o que diz o texto, olha o que a gente pode tirar por lição para nós sobre José e Maria. Mesmo José e Maria sendo os pais do Filho de Deus, Maria foi o ventre de onde veio Jesus, e José o recebeu como filho. Mesmo sendo filho eterno de Deus encarnado, José e Maria estavam preocupados com algo: cumprir com as exigências da lei do Senhor. Em outras palavras, cumprir com os princípios. A primeira lição que eu disse aqui foi a seguinte, e é a lição de José e Maria. O que a gente aprende de José e Maria? A importância dos pais em preservar os princípios e os valores do reino na vida de seus filhos. O texto de Lucas deixa bem claro que eles fizeram questão de ir a Jerusalém, cumprir com aquilo que era exigido, ou com aquilo que era esperado. Era dever dos pais conduzir os seus filhos nos princípios do Senhor. Mas pastor, Jesus não era o Filho eterno de Deus, não era o Deus encarnado? Até ele precisava disso, sim, porque era um exemplo para nós. Pai, mãe, agora eu quero falar com você. É responsabilidade sua e minha, nossa, instruirmos os nossos filhos, conduzir os nossos filhos no temor a Deus. Os nossos filhos precisam ver em nós o amor a Deus e o amor ao seu reino. José e Maria vão cumprir com a exigência que a lei de Moisés a eles estabelecia: apresentar o seu filho, para dizer, se ele foi circuncidado, é porque ele vai se submeter à lei do Senhor como parte do povo de Deus. Que lição que a gente dá para as nossas vidas? Não é, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, não é responsabilidade primária da igreja ou da escola conduzir os seus filhos no temor a Deus. É responsabilidade sua e minha. Nós, como pais, temos a responsabilidade de instruir e conduzir os nossos filhos nos princípios e nos preceitos do Senhor. A criança, ela não tem ainda a capacidade de decidir por si só. É por isso que os pais instruem, orientam, conduzem.
O que eu aprendo de José e Maria é que nós, pais, temos a responsabilidade de preservar os princípios e os valores do reino de Deus na vida dos nossos filhos. Pastor, como é que eu faço isso? Pelo seu testemunho. Em primeiro lugar, os nossos filhos precisam ver em nós que amamos a Deus, que amamos o seu reino e que decidimos ver a nossa vida para obedecê-lo e para servir. José e Maria, com aquele ato, estavam dizendo: nós vamos conduzir Jesus nos princípios da aliança, nos princípios da aliança que Deus estabeleceu com Israel. É a lição para a gente hoje. Estamos num tempo de degradação moral e ética cada vez mais acelerada. Nos próximos anos, a degradação moral e ética da sociedade vai se acelerar e aprofundar. E a única forma de criarmos filhos num ambiente assim é levá-los a temer a Deus. Como isso, pastor? Orando por eles, intercedendo por eles, mas mostrando com a nossa vida, com o nosso testemunho, de que amamos a Deus, servimos a Deus, que temos uma aliança com Deus. José e Maria, quando vão ao templo, eles vão para cumprir com a aliança, para dar o testemunho e dizer: nós temos a responsabilidade de conduzir Jesus. Outra lição para a gente caminhar para o fim: Simeão e Ana são retratos de pessoas que têm como a mais alta expectativa das suas vidas a realidade do reino de Deus. Eu comecei essa mensagem perguntando quais as expectativas que você tem para a sua vida. Quais são as expectativas que você tem? Quais são as expectativas que você tem para a sua vida, para a sua existência? Quais são as expectativas que você tem para a sua história de vida? Simeão passou anos com uma expectativa. Existem expectativas terrenas que fazem parte da vida. Você tem que ter a expectativa sim de trocar de casa, de ter um carro novo, de ter suas conquistas materiais, financeiras, seus títulos. Você tem que ter essas expectativas. Só que isso tudo é terreno. Existem expectativas que são eternas. São as expectativas do reino de Deus. Simeão passou a vida inteira esperando ver cumprir na sua vida aquilo que Deus havia prometido, a manifestação do Messias. Outra coisa, outra lição: Simeão e Ana são retratos da vida de pessoas que em sua retidão, santidade, justiça e piedade são agraciadas por Deus para completar coisas altas e elevadas. Simeão e Ana tinham no coração algo muito maior do que as meras coisas da nossa vida terrena. Eles tinham as expectativas do reino de Deus. Eles tinham as expectativas das coisas do Senhor. E eles viram cumprir nas suas vidas isso. Meu irmão, minha irmã, quais são as expectativas que você tem na sua vida hoje? Suas expectativas são apenas materiais, financeiras e terrenas? Eu não digo que elas são ruins, elas são boas, só que elas não são eternas. Elas não são eternas. Eu não vivo a minha vida a partir das expectativas só deste mundo. Eu tenho expectativas de coisas que eu quero conquistar, ter, experimentar. Mas existem expectativas que são eternas, que são maiores do que nós, que são gloriosas. E assim foi com a vida de Simeão e Ana. Por fim, a grande expectativa dos servos de Deus não se restringe às meras banalidades da existência humana, mas sim no cumprimento do propósito de Deus. Quais as expectativas que você está gerando na sua vida, meu irmão? Volto a dizer, não é errado ter expectativas terrenas e materiais, só que elas são terrenas e materiais. Existem expectativas que são maiores, que são as expectativas do reino de Deus, e isso é o que estava no coração de Simeão e Ana.
Por isso que Simeão pode dizer: Senhor, obrigado. Agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer, Senhor. Porque eu vi o teu Messias. Senhor, agora a minha vida se completou. Senhor, agora a minha vida está plena. Porque o Senhor cumpriu para mim aquilo que o Senhor tanto prometeu. E eu vi com os meus olhos o teu Messias. Irmãos, a nossa satisfação e alegria não pode estar nas coisas terrenas deste mundo, nas coisas materiais dessa existência. Elas são boas para proporcionar para nós uma melhor qualidade de vida na existência, só que elas não são eternas. Tem gente hoje que anda frustrado na vida, na sociedade, porque não conseguiu ter a casa que almeja ter, o carro que deseja ter, o título que almeja conquistar, as experiências para viver, porque elas andam frustradas pelas expectativas terrenas. Quanta gente hoje que tem andado deprimida, depressiva, abatida, cabisbaixa, por quê? Porque não está conseguindo alcançar as expectativas terrenas. Tudo isso é passageiro e fútil. Agora, expectativas que são eternas, enche o nosso coração de gozo, de fé e de esperança. Enche o nosso coração de expectativa, de fé e de esperança. É assim que nós devemos viver, com as expectativas centradas no reino de Deus, não apenas nas coisas materiais e terrenas dessa existência, que são boas, mas não são eternas. Quando a gente começa a entender isso, irmãos, a nossa vida se liberta. E mesmo que eu não conquiste as expectativas terrenas deste mundo, isso não consegue me deixar cabisbaixo e me abalar. Não consegue me colocar para baixo, porque eu tenho expectativa maior do reino de Deus, das coisas eternas, as expectativas do reino do Senhor nas nossas vidas. A lição que fica para nós de Simeão e Ana é que vale a pena cultivar no coração as expectativas do reino de Deus. Quem não tem expectativa do reino de Deus no coração, sempre vai encontrar motivo para tédio, desânimo, murmuração. Se você na sua vida, meu irmão, minha irmã, tem andado entediado, tem andado desanimado, tem murmurado, tem achado a sua vida sem sentido e sem graça, que você não está alcançando as coisas terrenas dessa existência, está lhe faltando ter a expectativa do reino de Deus. Quem vive pela expectativa do reino de Deus tem fé, tem ânimo e tem esperança, e se torna grato a Deus por tudo que tem e que vive. Deus, obrigado por tudo que eu tenho e que vivo. Eu não tenho talvez aquilo que eu almejava ter materialmente, mas eu sou feliz com o Senhor, porque a minha expectativa maior é a do teu reino. Irmão, se a gente entender isso, a gente vai se libertar da escravidão, do tédio, da murmuração e da angústia que tem tomado o coração de muita gente que só tem expectativa por essa vida. Eu concluo esse sermão, essa mensagem, trazendo à memória, mais uma vez, o que eu vivi nessas 2 últimas semanas e que alguns de vocês viveram nessa semana. Nessas 2 últimas semanas, eu vi 2 pessoas próximas e queridas partirem desta vida. Um deles foi meu primo, e na semana a nossa irmã Iracema. Eu digo para vocês, eu fiquei triste pela partida dos meus irmãos, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu sei que eles estão com o Senhor. Eu sei que eles estão com o Senhor, porque a nossa expectativa não é a expectativa deste mundo terreno, a nossa expectativa é a expectativa da eternidade, do reino dos céus. Confesso que semana retrasada, quando eu vi meu primo de 41 anos sendo sepultado, fiquei um pouco triste. Tão novo,
mas ao mesmo tempo feliz por saber: o meu primo está com o Senhor, porque a expectativa dele era a expectativa da eternidade, era a expectativa do reino de Deus. É isso que nos move, irmãos. Quando o crente tem a expectativa do reino de Deus, ele consegue perseverar ao longo da vida com fé e esperança. Simeão esperou anos, décadas, mas em nenhum momento a sua esperança ruiu, a sua esperança acabou. Se você tem andado sem esperança na vida, se você tem andado sem expectativa na vida, se a sua vida, se você está vivendo a sua existência sem nenhuma esperança, nessa manhã, o Espírito Santo fala para você e para mim: resgate no seu coração a expectativa pelo reino de Deus, a expectativa das coisas do Senhor, porque isso vai dar fé e esperança para viver. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por saber, Senhor, que o Teu reino é o que move a nossa vida, que o Teu reino é o que move o nosso coração, Senhor. Obrigado por saber, ó Deus, que não são as meras expectativas terrenas deste mundo que dão para nós o sentido de vida e de existência, mas sim, ó Deus, as expectativas do reino do Senhor, assim como foi na vida de Simeão, que construiu a vida dele em Ti, e na expectativa de ver o Senhor cumprir na sua vida a promessa que outrora Tu fizeras, ó Pai. Que possamos ver assim a nossa vida, debaixo da expectativa do Teu reino, Senhor, e não sermos pessoas que vivem apenas pela perspectiva terrena dessa existência. Completa essa palavra no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Fica de pé no seu lugar. Vamos cantar, vamos terminar este culto cantando. Nós cantamos um cântico agora há pouco, que foi aquele cântico: eu vou construir a minha vida em Ti. Esse cântico tem tudo a ver, irmãos, com aquilo que o Simeão viveu. E nós vamos fazer desse cântico a nossa oração. Este cântico vai ser a nossa oração final, da mesma forma como foi na vida de Simeão, que seja assim na sua vida e na minha vida. Vamos louvar ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Eu vou construir a minha vida em Ti. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu.
Abençoe cada irmão, cada irmã aqui, Pai, para que as expectativas dos seus corações não sejam apenas meras expectativas terrenas,